Mas existem problemas que eles foram criados por mim, porque em algum momento da minha vida eu me desviei do caminho da verdade. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num lugar chamado Éden, paraíso, porque lá não havia nenhum problema, porque lá Adão e Eva, eles só conheciam um caminho, e era o caminho do bem. Sim ou não? Mas quando eles decidiram cair em pecado, ou seja, desobedecendo uma ordem de Deus, desobedecendo uma direção de Deus. Quem bateu na porta de Adão? Um cara chamado problema. Ele se meteu num baita de um problema, porque ele decidiu seguir a própria escolha, ele decidiu seguir a própria opinião, e não teve a sensibilidade de consultar a Deus. E às vezes os problemas que a gente está enfrentando hoje, é porque em determinados momentos da nossa vida, a gente não consultou a Deus, a gente não perguntou para Deus se era para fazer ou se não era para fazer, a gente na verdade não ouviu, ou se ouviu, já tinha tomado a decisão. Por que Sansão, a Bíblia diz que Sansão era um nazireu? Pastor, o que é um nazireu? O nazireu era alguém que era escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Sabia disso? E ele tinha um propósito, por ser nazireu, de não rapar a barba, de não cortar o cabelo e de não se encher de bebida forte. Esse era o voto do nazireu. Era alguém que era separado para Deus, era alguém que era ungido por Deus para governar, para fazer a diferença. Agora escute, eu vou te dar um exemplo do que é se meter num problema que às vezes você não precisa passar. Sansão, mesmo sendo escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, ele decidiu casar com uma mulher, casar com uma prostituta, que ele não poderia casar. Primeiro, era contra a vontade dos pais. O pai de Sansão disse: meu filho, entre o teu povo tem tantas mulheres, por que você quer uma mulher estrangeira? Por que você não casa com uma mulher da nossa linhagem, que segue a nossa mesma fé, que segue os nossos mesmos princípios? Mas Sansão já havia botado no coração que ele casaria com quem? Com Dalila, sim ou não? E naquele momento, por ter tomado uma decisão errada, sem a direção de Deus, sem consultar Deus, Sansão vai começar a enfrentar os maiores problemas da vida dele. Quando ele toma uma decisão sem a direção de Deus, ele começa a se afastar de Deus. Então ele toma uma decisão errada sem a direção de Deus. Olhe para mim, todas as vezes que você toma uma decisão errada, sem o consentimento, sem a direção de Deus, você vai passar por problemas. Segunda situação de Sansão, além dele tomar a decisão errada, porque tomou sem a direção de Deus, ele vai se meter com companhias erradas, porque Sansão não tinha estrutura para estar do lado de Dalila, e Dalila não tinha estrutura para estar do lado de Sansão. Como pode um homem ungido por Deus, um homem escolhido por Deus, um homem separado para Deus, casar com uma prostituta? Nunca daria certo, porque os princípios seriam o quê? Diferentes. Enquanto ele preservava o corpo, enquanto ele se guardava para Deus, ele estava oferecendo o corpo para qualquer um, ele estava quebrando os princípios da palavra. Então o segundo erro que Sansão vai cometer, ele vai na verdade andar com pessoas erradas, porque quando ele casa com Dalila, ele passa agora a conviver com os filisteus. E para quem não sabe, os filisteus foram quem na verdade derrubaram Sansão. Sim ou não, pessoal? Amém? Está vendo um problema como ele vai puxando o outro? Aí quando a gente não consegue mais resolver, a gente fala o quê? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Agora você lembrou de Deus, agora você realmente lembrou. Só que o problema é que você já está no meio do fogo, você já está no meio da tempestade, você já está no meio do problema. A situação já saiu do seu controle, a situação já fugiu do que você poderia solucionar. Foi assim com Sansão. Tanto que mesmo quando tiraram as forças de Sansão, ele dá um último brado pedindo o socorro de Deus. E naquele momento ele mata mais de 3.000 filisteus, mas ele também acaba morrendo, porque a situação já tinha fugido do controle, a situação não tinha mais como ser solucionada.
Pastor, tem como resolver todos os problemas? Tem como solucionar. Agora, o melhor do que solucionar os problemas, é a gente poder evitar os problemas. E quando eu estou firmado na palavra, Deus não me deixa andar com os mais companhias, Deus não me deixa tomar as decisões erradas, Deus não me deixa, na verdade, se meter em mais problemas, porque eu conheço somente um caminho, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho que na verdade Ele vai me conduzindo, e Ele vai me livrando, Ele vai me blindando. Porque tentaram matar Daniel de todo jeito e não conseguiram? Porque Deus sempre livrava ele dos perigos de morte, tirou ele de dentro da cova dos leões, tirou os amigos de Daniel lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, porque o anjo desceu na fornalha e andou com os 3 amigos de Daniel e livrou ele de lá. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo da potente e poderosa mão de Deus. E quando eu estou debaixo dessa potente e poderosa mão de Deus, os problemas, na verdade, eles começam a sair da minha frente, eles começam a ser evitados por mim, e eu começo, na verdade, a sempre estar protegido pelo anjo do Senhor.